Namaskar. O terceiro estágio em Yama, a terceira regra para se desenvolver autocontrole dentro de Yama é Asteya. Asteya significa não roubar, ter o controle de não deixar com que a inveja ou algum outro motivador negativo, como a cobiça, a ganância, tomem o controle de sua mente. Asteya, não roubar, está justamente limitando a ação de impulsos muito negativos na nossa conduta, levadas à prática. Então, no caso, nós devemos desenvolver o controle sobre esta tendência, que em última análise está enraizada na nossa inveja. E o motivador desta inveja, ele pode ser inibido quando nós desenvolvemos, em vez desta tendência a tomar posse do que não é nosso, desenvolver a apreciação. Então o mecanismo para se reverter, ou diríamos a disciplina que nós deveríamos desenvolver para coibir a asteia, a tendência ao roubo, ao furto, é através da apreciação. Então, se nós temos condições de ver no outro algum valor que eu possa desenvolver em mim, nas minhas condutas, no meu comportamento, nos meus valores, e que isto não afete de forma alguma as qualidades que o outro possui, ou seja, se eu estabeleço a apreciação pelas qualidades que aquela pessoa possui, em vez de querer tirar dela estas qualidades, eu estou desenvolvendo asteia. Esta capacidade que nós temos de converter uma tendência negativa, provinda da ganância, da cobiça, da inveja, por algo positivo, a apreciação. E esse transporte de conhecimento, de experiência, de aprendizado, ele jamais ocorre quando há uma atmosfera de inveja, mas ele flui de maneira muito pura, simples e direta quando há a apreciação. Por exemplo, no Bhagavad Gita se diz sobre a inveja como sendo uma das que corroem as nossas capacidades de fazer algo bom, algo de forma plena. E também que Krishna limita a transmissão do conhecimento original a Arjuna, caso haja a inveja. Então ele pede para que Arjuna, que já está dotado de um coração livre da inveja, se abra para receber este conhecimento. E ele enfatiza que este conhecimento não pode ser transmitido onde há inveja, para uma pessoa invejosa. Então a inveja ela seria, nesse caso, a raiz, a semente da qual se origina essa tendência para o roubo. Por isto, a importância de dentro do sistema de yoga termos o terceiro estágio ou a terceira regra para ser praticada em Yama, isto é, no desenvolvimento do autocontrole, este controle sobre esta tendência tão negativa que podemos trazer, e às vezes até de forma sutil, de forma não tão perceptível. Então, de forma prática, o que nós temos que entender em Asteya é de observar-se com mais precisão, com mais atenção, com mais alcance de compreender-se, alcance de compreensão sobre si mesmo. Às vezes, a falta de uma reflexão maior sobre si, sobre seus comportamentos, suas atitudes, seus pensamentos, faz com que esta tendência, ainda de forma muito sutil, como a inveja, a cobiça, a ganância, ela passe a se solidificar, se fortalecer dentro de nós, em nosso subconsciente. E, de alguma forma, em algum momento, estas sementes podem germinar e manifestar a tendência a cometer atos que não sejam tão
coniventes com a nossa proposta de desenvolvimento. E, por exemplo, em Kali Yuga, esta era em que nós vivemos, a veracidade, ela é a única das virtudes que estão ainda sustentando o que é definido como Dharma. Então, Kali Yuga, o Dharma, os princípios da execução, os princípios da atuação, da ação, eles são apenas sustentados pela veracidade. E a veracidade, ela é a virtude que é corroída pela asteia, aliás, pelo roubo, pelo furto, por aquilo que quebra a asteia. Por isso a necessidade de praticar asteia, para que as virtudes de veracidade prevaleçam em nossas ações, em nosso comportamento, em nossas palavras. E nesse pilar de veracidade, como sendo ainda o último dos pilares capazes de sustentar o Dharma em Kali Yuga, ele é o princípio mais importante que nós devemos seguir para estabelecer em nossa vida prática o Dharma. Então a veracidade, ela está atrelada a esta ação, atrelada a compreender a realidade como ela é, a compreender a nossa própria realidade como ela é. E ao compreender com veracidade, ser claros, transparentes, principalmente consigo, é o meio que nós teremos para poder estabelecer o autocontrole sobre esta tendência negativa advinda da ira, que se manifesta então como o ato para usurpar, possuir, roubar, tirar de quem possui algo que não possuímos. Então a asteia é um elemento muito importante para o desenvolvimento do autocontrole. E por isso está como terceiro estágio dentro de Yama. Terceiro estágio para o desenvolvimento do autocontrole. Não roubar. Namaskar.